A Rússia e os Estados Unidos já começaram a se preparar para o encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin. Yuri Ushakov, assessor do ditador do Kremlin, declarou isso hoje aos meios de comunicação russos. Ao mesmo tempo, a mídia americana afirma que Trump realmente deu a ordem para a preparação urgente desse encontro com Putin. Mas foi aí que surgiram as primeiras inconsistências. O lado russo afirma que é Trump quem está pedindo um encontro com Putin, enquanto Washington garante que esse pedido de reunião veio exatamente do Kremlin. Além disso, Trump insiste em um encontro entre Putin e Zelensky, mas o Kremlin rejeita tal reunião. Putin declarou mais tarde estar pronto para se encontrar com Zelensky, e o desejo de um encontro dos presidentes na Rússia e nos Estados Unidos da América teria sido supostamente mútuo, e pediu para não investigar quem solicitou o encontro primeiro. Há um detalhe interessante: os envolvidos parecem estar se entregando. Já Zelensky, que agora está em contato com os europeus, declarou que está se preparando para pelo menos 3 formatos diferentes de encontro de líderes para alcançar a paz na Ucrânia. O secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, declarou que Trump concordará em se encontrar com Putin somente se essa reunião levar ao fim da guerra. Se Putin tentar ganhar tempo novamente, o encontro simplesmente não acontecerá. Por isso, vamos agora analisar juntos tudo o que se sabe sobre a preparação do encontro entre Trump e Putin, quais são os objetivos de ambos os lados e qual é a posição da Ucrânia e, aliás, da União Europeia. Sou Alexei Petri, hoje é 7 de agosto, a seguir falaremos sobre tudo em ordem, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e, claro, se inscreva no meu canal do Telegram Petri News. O link para ele está na descrição deste vídeo. Então, Rússia e Estados Unidos já começaram a se preparar para realizar o encontro entre Donald Trump e Vladimir. Isso foi declarado hoje pelo assistente do ditador do Kremlin, Yuri Ushakov. Citação: foi acordado o entendimento sobre a realização, nos próximos dias, de um encontro entre Putin e Trump. As partes já começaram a trabalhar nisso. Engraçado que Ushakov declarou, abre aspas, por sugestão do lado americano foi acordado o entendimento sobre a realização, nos próximos dias, de um encontro bilateral entre Putin e Trump. Embora ontem a Casa Branca tenha declarado de forma inequívoca que foi a Rússia quem propôs tal encontro. E anteriormente o próprio Donald Trump assegurou que até mesmo a visita de Witkoff a Moscou também foi um pedido do Kremlin. Ele afirmou diretamente que Putin pediu para enviar Witkoff até ele para transmitir algo ao presidente americano. Mais tarde, ainda hoje, o próprio Putin declarou que o desejo de se encontrar foi mútuo. E não é preciso, segundo ele, procurar quem foi o verdadeiro iniciador. Mas quando começam a falar assim, fica óbvio quem realmente foi o iniciador. Além disso, segundo Ushakov, o representante especial de Trump, Steve Witkoff, apenas mencionou a ideia de um encontro tripartite entre Putin, Trump e o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, mas, segundo ele, Moscou deixou isso sem comentários. Segundo Ushakov, a próxima semana foi indicada como referência para o encontro entre Putin e Trump, mas ainda é difícil dizer quantos dias serão necessários para a preparação. O local do encontro já foi escolhido, mas será anunciado posteriormente, diz Ushakov. Mais tarde, o próprio Putin declarou que pode ser nos Emirados Árabes Unidos. E novamente os russos estão mentindo. O fato é que o próprio Trump mencionou como uma das condições para se encontrar com Putin a disposição dele de se reunir com Zelensky. Mais tarde, o próprio Putin declarou que já não é contra um encontro com Zelensky, desde que Trump concorde em se encontrar com ele. Mais uma vez voltamos à questão de quem é o verdadeiro iniciador desse encontro. O enviado especial do presidente dos Estados Unidos da América, Witkoff, foi a Moscou para negociações. Após isso, o New York Times informou que Trump planeja se encontrar pessoalmente com Putin na próxima semana. E depois, negociações trilaterais com a participação do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O próprio Trump declarou que há uma chance muito boa de que aconteça uma reunião com Zelensky e Putin. Ou seja, como vocês entendem, o lado americano já insiste que deve ser uma reunião trilateral, e não do jeito que Putin gostaria. Segundo a Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, instruiu sua equipe a acelerar os preparativos para um encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o líder da Ucrânia, Vladimir Zelensky. Trump deu a instrução correspondente aos conselheiros e assistentes após o retorno de seu representante especial, Steve Witkoff, de Moscou, onde ele realizou negociações com o ditador do Kremlin. Segundo fontes, Trump informou a vários líderes europeus sobre a intenção de se encontrar com Putin nos próximos dias
e em seguida realizar uma reunião tripartite com a participação de Zelensky. Mas também acrescentaram que as negociações podem acontecer já na próxima semana, ou dentro das próximas 2 semanas. Mas, segundo o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, Trump poderá realizar uma reunião com o presidente da Ucrânia, Zelensky, e o ditador Putin, desde que seja possível aproximar as posições de Kiev, Moscou e dos parceiros europeus. Ou seja, aqui a posição da Europa já entra na equação. Lembro mais uma vez, Putin quer muito chegar a um acordo pessoalmente com Trump sobre tudo. Sobre o fim da guerra na Ucrânia e a arquitetura de segurança na Europa sem a participação de Zelensky e dos líderes europeus. Segundo Marco Rubio, os Estados Unidos da América receberam pela primeira vez sinais claros de que a Rússia poderia fazer um pedido para acabar com a guerra. Contudo, ele não revelou as condições do Kremlin. E então segue a citação dele. Temos uma compreensão melhor das condições em que a Rússia estaria pronta para encerrar a guerra. Agora, precisamos comparar isso com o que os europeus aceitarão e com o que os ucranianos estarão dispostos a concordar. Precisamos entender como aproximar essas posições umas das outras? Se conseguirmos aproximar suficientemente o que os russos querem e o que os ucranianos querem, então o presidente terá a oportunidade de realizar um encontro com a participação tanto de Putin quanto de Zelensky. As questões territoriais podem ser fundamentais. Em determinado momento das negociações deve ocorrer um cessar-fogo. Ao mesmo tempo, o presidente Zelensky declarou hoje que a Ucrânia propôs 3 formatos para futuras negociações de paz. Elas devem acontecer em breve, no nível dos líderes. E Kiev espera determinação e abertura para o diálogo por parte do ditador Putin. A seguir, uma citação de Zelensky. O presidente da matriz da Alemanha, Friedrich Merz, afirmou que a Ucrânia e a Alemanha compartilham a visão de que é necessário encerrar a guerra rapidamente com uma paz digna. E os parâmetros para o fim desta guerra vão determinar as condições de segurança para a Europa pelas próximas décadas. A Europa deve participar desses processos relevantes. Coordenamos nossas posições com a Alemanha. Próximo, Zelensky também informou que os conselheiros de segurança realizarão hoje uma reunião online para alinhar as visões comuns da Ucrânia, da Europa e dos Estados Unidos. E depois, Zelensky declarou que com Trump foram discutidos vários formatos potenciais de encontros em prol da paz, em nível de líderes em um futuro próximo. São 2 formatos bilaterais e um formato trilateral. Trump se encontrará separadamente com Putin e Zelensky, e depois haverá uma reunião trilateral entre os 3 líderes, e essa opção também está sendo discutida agora em Washington. Mas Trump ainda insiste que Putin deve parar de ter medo e finalmente se encontrar com Zelensky. E essa forte relutância de Putin em se encontrar com Zelensky é explicada de forma muito simples. Putin agora está tentando novamente colocar Donald Trump em seu laboratório. Putin pode voltar a brincar com o presidente americano usando manobras diplomáticas como tática de adiamento. O ceticismo de Washington quanto às intenções do Kremlin aumentou após os últimos ataques russos às cidades ucranianas. E Putin entende que, quando Trump ouve não só a posição dele, tudo muda para a Rússia para pior. Putin entende que quando... Recorde-se que na primavera houve negociações entre as delegações americana e russa, quando o governo Trump afirmava não precisar da participação dos europeus e de Zelensky. Nós mesmos agora vamos acertar tudo com os russos. Foi nesse período que a posição de Donald Trump se resumia a: vocês não entendem, o Putin só quer muito a paz. É o Zelensky que impede de fechar um acordo de paz. É o Zelensky e o Biden que são culpados pela continuação da guerra. Os russos são inocentes e bonzinhos, eles querem muito que a guerra acabe. Depois, quando Trump começou a sair desse isolamento russo, a se encontrar com líderes europeus, se encontrou com Zelensky, a posição começou a mudar. Porque Trump saiu dessa, armadilha informacional. E Putin entende que quando Trump ouve, não só ele, as coisas começam a não ficar muito boas para o Kremlin. E se tiver que se encontrar com Zelensky, o líder ucraniano, ao contrário de Trump, com certeza não vai jogar junto com o ditador russo. A ameaça é que Putin pode usar a cúpula com Trump apenas como um espetáculo. E se acontecer um encontro com Zelensky, aí vai ser preciso negociar. Ou então depois explicar para Trump por que não foi possível chegar a um acordo. Você se lembra, não é? De acordo com Trump, Putin sempre desejou a paz, mas sempre havia alguém ou algo atrapalhando esse objetivo. E agora, de repente, ele terá que se encontrar com Zelensky e negociar algo. Quem atrapalha agora?
Agora, a Rússia pode oferecer ao Trump uma concessão temporária assim. Isso incluiria suspender ataques aéreos, mas manter a ofensiva no leste da Ucrânia para reforçar posições. Também existe o risco de que Putin tente convencer Trump a aceitar um acordo que consolide a ocupação dos territórios ucranianos e impeça a aspiração de Kiev à OTAN. Se Zelensky participar dessa conversa, todas essas tentativas vão desmoronar imediatamente. Outra abordagem potencial para a Rússia seria incentivar Trump a desviar a atenção da Ucrânia. De que maneira? Talvez prometendo negociações para reduzir o acordo de controle de armas nucleares. Por exemplo, algo que aumentasse a influência ou de Trump, quero dizer, ou algum tipo de cooperação econômica significativa que despertasse a inclinação de Trump para fechar acordos. Putin poderia dizer: nós também temos metais de terras raras. Você tem problemas com a China, nós temos, vamos vender para você, usar você para enviar nosso gás e petróleo para a Europa. Tudo isso é um grande negócio. Vamos fechar algum acordo importante. E a Ucrânia? Escuta, ela não deveria atrapalhar nosso relacionamento tão maravilhoso? Além disso, Moscou há muito tenta explorar o ceticismo de Trump quanto à continuação da guerra. Tipo, escuta, pare de ajudar a Ucrânia, os russos ainda vão conquistar mais uma parte do país, e bem rápido. E então tudo vai acabar muito rápido. E os russos vão reconhecer publicamente que Donald Trump contribuiu pessoalmente para isso, que ele ajudou a acabar com a guerra. Sem ele, isso não ocorreria. Por isso, é preciso acompanhar as negociações com muito cuidado. Por isso, vou colocar reticências aqui. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso. Se cuidem. Tchau a todos.